Faz muita falta o Dudu hoje, Thiago. Sim, sem Hoje, dúvida. ou É que se sim, porque discute muito sim. pouco sobre o Não, Scarpa. mas nós estamos em setembro. Nós estamos Perfeito, quase em outubro. perfeito. Domingo é Mas em outubro. setembro, mas a semana passada estavam falando que não contrataram o substituto para o Danilo. Aliás, perdão, ontem, ontem o Abel falou que não contrataram o substituto para o Danilo. Ontem. O Palmeiras jogou 58 partidas nesse ano e perdeu 9. Então, assim, em outubro, não é mais a questão do Danilo. Ele não conseguiu o substituto do Danilo porque ele não conseguiu contratar o Aníbal Moreno. E nem o Alan. A gente falou aqui ontem, o jogador que ele queria era o Paulinho. Em dezembro do ano passado, o jogador que ele queria era o Paulinho. Depois, quis o Matheus Henrique, mas era uma dúvida se era ou se não era. Queria o Alan, mas o Alan custava 9 milhões de euros. E o Alan, vamos combinar, o Alan não jogou nem no Atlético, nem no Flamengo esse ano. Se tivesse contratado o Alan, podia ter sido um mico. O substituto do Danilo é o Zé Rafael. Hoje é o Zé Rafael. A pergunta, não tem mais mercado nesse ano. O Palmeiras precisa contratar 3 a 4 jogadores, e a decisão da diretoria, já tratamos disso aqui, 3 a 4 jogadores imponentes no mercado de dezembro e janeiro. Isso precisa acontecer. Não dá para garantir que vai acontecer, porque a diretoria pode ter lentidão e não conseguir contratar, mas precisa. Hoje, não adianta discutir se tem substituto do Scarpa e do Danilo. O time jogou bem sem Scarpa e sem Danilo. O time foi chamado de melhor time do Brasil neste ano, sem Scarpa e sem Danilo. Então, o que está fazendo falta hoje não é nem o Scarpa nem o Danilo. O que faz falta hoje é o Dudu. O Palmeiras tem um problema marcado a partir do jogo contra o Vasco, que é o jogo da lesão do Dudu. É esse que está fazendo falta. E você tem dito muito aqui, PVC, e vejo você como voz única, dizendo que se o Palmeiras tem muitos jovens, e esses jovens é natural que se entenda que não dá para jogar na Bombonera com um time de garotos, embora 3 tenham entrado e jogado bem parte da partida, você é o único cara que destaca claramente que isso tem dedo do Abel. Tem, porque o Abel quer trabalhar com o elenco curto. O Abel já falou isso publicamente. O Abel fala isso internamente. E o Abel falou numa coletiva, ele explicou por que ele não gosta de trabalhar com elenco curto, que, na minha opinião, é um erro dele. Não Perfeito, é era isso que eu erro, queria, a tua avaliação. não é erro dele querer trabalhar com elenco curto. É erro dele querer trabalhar com elenco curto, porque um elenco grande tem gente de cara feia no banco de reservas. O líder precisa resolver a cara feia no banco de reservas. Palmeiras de 99 tinha Alex e Jackson, que tinha sido convocado para a seleção brasileira. Tinha Oséias e Evair. Tinha Paulo Nunes e Euler. E alguém ia ficar no banco de reservas. E alguém tinha que ficar para o cara do banco de reserva. Vem cá, você é meu, você precisa de você, mas no banco. Então, se ele tem todo o direito de querer trabalhar com elenco curto, mas ele não pode querer trabalhar com elenco curto, porque o elenco curto não dá opção no banco. E se der opção no banco, o cara vai ficar de cara feia porque está no banco. Não, ele tem que resolver isso. Hoje, o Palmeiras não tem banco de reservas confiável e ele não confia no banco de reservas. Isso está claro. Ele vai dizer: eu confio nos meus jogadores, eu confio no meu elenco. Claro que ele vai dizer isso. Vai dizer que não confia no elenco. Agora, é só você pegar a ação. Você contrasta o discurso com a prática e você vai ver que, na prática, todo jogo difícil, ele só muda o time aos 35 do segundo tempo. 32, 33. O jogo contra o Flamengo é emblemático. Ele, quando entra o Bruno Henrique, 32 do segundo tempo, ele põe o Murilo para bloquear com linha de 5 na defesa do Flamengo. E as outras alterações ele faz aos 42 e 43 do segundo tempo. Ele fez 4 alterações depois dos 42 do segundo tempo contra o Flamengo. E é uma prática que se repete contra o Flamengo, contra o Atlético, contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Boca. Então, quando é que ele coloca um time, o reserva mais rápido no jogo? Ele coloca o reserva mais rápido no jogo contra o Goiás. Contra o time que é um time mais fraco. Um jogo grande, ele quer manter o máximo possível a base dele. E aí, pode dizer, Juarez Soares dizer que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Ok, ele foi jogar contra o Chelsea na final do Mundial
quando ele colocou os reservas no meio do segundo tempo, o time desabou de desempenho. E ele perdeu o jogo do Chelsea muito em função disso. Agora, e na época, ele tinha mais opção de banco. Tinha Scarpa, tinha Danilo. Agora, ele precisa ter um banco que ele confie. Eu não acho que tem que botar o Endrick titular em primeira análise contra o Boca na semana que vem. O Endrick tem 17 anos. Mas, se eu tenho um jogador no banco de reservas, ou eu confio, ou eu mudo meu banco.